Hoje eu vou trazer o passo a passo para a gente fazer essa linda tiara e eu vou utilizar a lã da Círculo Ame. A indicação de agulha dela é a partir de 4 milímetros, mas como eu tô querendo que o ponto fica bem pequenininho, eu vou utilizar nesse trabalho 3,5. Caso você queira fazer uma tiara mais delicada, né? Você pode escolher um fio de algodão ou uma lã um pouco mais fina. E aí isso vai trazer uma delicadeza para sua tiara. Então, para a gente começar, você vai deixar um espaçamento no início, antes de iniciar as correntinhas, que é para dar o acabamento depois que a gente terminar de fazer a faixa. E você vai fazer então um cordãozinho com 95 correntinhas. Nesse trabalho, nós vamos fazer 2 conjuntinhos, né? 2 faixinhas, e depois a gente vai trançar essas 2 faixinhas. Então, eu vou ensinar a fazer a primeira e depois é só repetir o mesmo passo a passo e fazer a outra peça. E aí, no final, a gente faz junto o acabamento. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu cordãozinho, vou adiantar o vídeo para não ficar muito extenso. Finalizado, então, o cordãozinho com as 95 correntinhas, nós vamos começar a tecer a próxima carreira. Observem que normalmente quando a gente faz trabalhos com crochê, a gente sempre pega a alcinha de cima, né? Ou no centro da peça para poder subir a próxima carreira. Mas nesse caso, você vai virar seu cordãozinho e tá vendo que na parte de trás dele tem uma alcinha, ó? Tá vendo esses tracinhos aqui? Essas alcinhas? Então, nós vamos laçar a nossa agulha e vamos saltar no nosso terceiro tracinho aqui, na terceira alcinha na parte de trás, nós vamos fazer um meio ponto alto. Ó, tá vendo? Peguei a minha alcinha, fiquei com 3 alcinhas na minha agulha e vou tirar as 3 ao mesmo tempo. Isso é um meio ponto alto. Então, aqui a gente não usa nem a alcinha de cima, nem a alcinha de baixo da nossa correntinha. A gente usa a parte de trás. Essa carreira, então, vai ser toda feita utilizando a parte de trás da correntinha, do cordãozinho, e fazendo meio ponto alto. É uma carreira toda de meio ponto alto. Observem que às vezes eu tô com um pouco de dificuldade de passar a linha pela agulha, acaba fugindo um fio. E isso é porque eu escolhi utilizar uma agulha 3,5, né? A indicação do trabalho da linha era que eu utilizasse uma agulha número 4. Então, por isso que é importante a escolha adequada da agulha. Mas eu tenho noção disso, então eu optei por usar uma 3,5 mesmo. Mas aí ela acaba dificultando um pouco a passagem dessa linha. Então, gente, só para relembrar, laça a agulha, né? Pega a alcinha de trás do cordãozinho. Vou ficar com 3 alcinhas na minha agulha e tiro as 3 alcinhas ao mesmo tempo, um meio ponto alto, tá? O trabalho vai ser feito todo dessa forma.
Então, agora, tô finalizando essa minha carreira, onde eu vou fazer o último ponto, meio ponto alto. E vamos agora começar a próxima carreira. Então, basicamente, o trabalho vai ser todo com meio ponto alto. Então, eu vou subir a próxima carreira com 2 correntinhas, viro, trabalho e continuo tecendo agora, só que na alcinha de fora, né? A alcinha de cima do meu trabalho, eu vou fazer os meios pontos altos. Observem no vídeo que eu sempre pego a alcinha de cima. E aí vai ficar aparecendo um detalhe em alto relevo. Essa carreira vai ser toda feita, então, utilizando a alça de trás, ó. E observem que à medida que eu vou fazendo o trabalho, como a alça da frente não está sendo utilizada, tá subindo esse alto relevo aqui, ó. Ela tá ficando mais saliente. Então, eu vou fazer isso até o final do trabalho e agora, terminando a carreira, o meu último ponto, meio ponto alto. Então, eu teci até o último pontinho. Nós vamos ter ao todo 93 meios pontos altos. Então, eu vou subir mais 2 correntinhas, viro o trabalho e vou continuar utilizando a alcinha de trás para poder fazer meio ponto alto. O trabalho é todo assim, gente. Só no meio dele que a gente vai alterar, que é para fazer os buraquinhos por onde a gente vai trançar a tiara, tá? Então, é sempre fazer meio ponto alto na alcinha de trás do trabalho. Também vou dar uma adiantada aqui e já volto. Finalizei então essa carreira. Então, vocês podem ver que a peça já está se estruturando. Vou subir mais 2 correntinhas, virar a peça. Nessa fileira, nós já vamos começar a fazer o intervalo, que vai ser por onde a gente vai passar uma trança dentro da outra, né? Uma faixa por dentro da outra. Então, essa primeira parte a gente vai fazer 16 meios pontos altos, tá? E aí nós vamos dar um intervalo de 5 correntinhas, depois mais 16 meio pontos altos, mais 5 de intervalo e vamos fazer intercalar esses pontos para poder fazer uma abertura no meio da faixa.
Tô quase terminando os 16 meios pontos altos. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que a gente vai fazer, só para vocês entenderem. Então, eu já tenho uma faixa pronta, tá vendo aqui? Então, nós temos, ó, os 16 primeiros meio pontos altos. Aí, nós vamos fazer os 5, o intervalo de 5, ó, tá vendo onde tá esse buraquinho? A gente já fez essas partes aqui. Agora, tô terminando os 16 e vai ficar o nosso intervalinho de 5. Então, só para vocês entenderem o que a gente tá fazendo. Então, voltando agora, eu vou fazer 5 correntinhas e vou saltar também 5 pontos de base. E aí, vai ficar aquele buraco na minha peça. Esse buraco é o que vai servir para eu trançar as duas faixas. Então, vou saltar 5 pontos de base, no 6º ponto eu vou fazer um meio ponto alto. E agora eu continuo com mais 15 meio pontos altos, que é para fazer essa segunda parte do preenchido. Depois, novamente, eu faço um intervalo de 5 correntinhas e no total vão ser 4 buraquinhos, né? Então, vou ter 4 intervalos de 5 correntinhas e o finalzinho da minha peça vai ter 9 pontos altos, tá? Não vão finalizar com 16, como foi o começo. Então, vai ficar 4 conjuntos de 16 com 5 de intervalo e o finalzinho vai ser 9 meios pontos altos. Então, eu vou adiantar, terminar aqui e volto para mostrar para vocês.
quase terminando. Você tá vendo os buracos, 2, 3. Já fiz o último intervalo. E agora eu vou finalizar com 9 meios pontos altos. E assim eu termino essa carreira, onde a gente vai ter esse intervalo para encaixar uma faixa dentro da outra. E a partir daqui eu vou fazer mais 3 carreiras só com meio pontos altos, tá? Que é para finalizar a minha faixinha. Então vou adiantar e volto aqui para mostrar para vocês. Então, observem que eu finalizei, agora eu vou subir as 3 últimas carreiras. E ele vai ficar semelhante a esse aqui, tá vendo? Então, vai ser uma carreira indo, uma carreira voltando e outra carreira, seria de frente, de verso e uma de frente de novo, né? Então, eu vou terminar. Observem aqui que só a diferença que tá faltando para finalizar essa faixa. Vocês vão ter que repetir, né? Quando terminar essa faixa, volta o vídeo, faz o outro pedaço da faixa. E aí, quando tiver as 2 faixas, vem para a parte de fazer a trança e o acabamento final. Então, já iniciei, fiz 2 correntinhas, virei a peça e vou fazer essa fileira toda de meio ponto alto. Vou só mostrar para vocês um detalhe aqui, que vamos começar a passar por cima daquele intervalo onde a gente fez as correntinhas, né? Então, você vai pegar na alcinha de trás e vai fazer o meio ponto alto. Vão ser 5 meios pontos altos na alcinha de trás das correntinhas, ó. E aí, você continua usando as alcinhas de trás no restante da peça. É só esse detalhe aqui mesmo.
terminei minha última carreira e agora eu vou arrematar. Eu vou pegar um pedaço de linha que sobrou, aquele pedaço do começo do trabalho, né? E eu também vou deixar um pedaço no final do trabalho, vou passar numa agulha e vou caminhando para dentro da minha peça, de forma a esconder essa linha da melhor forma possível. Então, já dei um nozinho para minha peça não desfazer. E agora eu vou pegar esse alto relevo aqui, ó, que foi das alcinhas que a gente não usou, as alcinhas da frente, e observem que dentro dela tem umas bolinhas, tá vendo, ó? É uma linhazinha que tem entre as correntinhas, e eu vou pegando elas para eu poder disfarçar o acabamento dessa peça. E aí eu vou levar ele até um pouco adiante e corto a minha linha. E aí vai ficar quase que imperceptível o meu acabamento. Então, observem que eu vou pegando as linhas nos intervalos, né, na parte de dentro dessa correntinha. E depois eu vou puxar essa linha e cortá-la. Olha como que fica legal. Vou ajustando ela para não ficar aparente. Na parte de trás nem aparece, né? Como eu peguei o centro da correntinha, não vai aparecer linha na parte de trás. Então, depois de fazer o acabamento dos 4 lados, e eu já ter feito as minhas 2 faixinhas com os intervalos, eu vou começar a trançar. Aqui tá meio amarrotadinho, porque eu já tinha trançado ela uma vez, por isso que tá com esse aspecto ondulado. Aqui o importante é que eu preciso colocar a parte que tem 9 meio pontos altos, junto com a parte que tem 16 meio pontos altos. Então, eu vou começar a trançar. Observem como eu tô fazendo. Eu peguei a parte de baixo e passei no primeiro buraco da parte de cima. Aí eu vou ajustando para ela ficar bem organizadinha. Vou pegar a parte de cima, vou dar uma dobradinha e passo agora no segundo buraco no primeiro buraco da parte de baixo. E agora vai ser sempre assim. Eu pego a parte de cima e encaixo nos buracos da faixa de baixo e vou ajustando para ficar os meus gominhos, ó. Dobro de novo, passo no segundo buraco da parte de baixo, venho ajustando os meus gomos, novamente passo no terceiro intervalo e vou trançando. Olha como vai ficando bonitinha, né? Bem formadinha a nossa trança. Então, quanto mais fina a linha, mais delicado vai ficar essa trancinha, né? Depois eu deixo nos comentários, na descrição do vídeo, com qual a medida que ficou essa trança, para vocês terem uma ideia. Então, aqui eu terminei de trançar as minhas 2 faixas e eu preciso ir ajustando para os gominhos ficarem com as distâncias iguais, né? Quanto mais certinho, mais bonitinho. Olha a parte de trás. E agora eu vou finalizar os 2 lados, né? As 2 pontas. Então, eu tenho que costurar uma ponta na outra e vou prender um prendedor. Então, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria com uma outra linha. Eu utilizei uma outra linha que eu tinha aqui em casa, mais ou menos da mesma cor. E vou prender agora a minha gominha, que é para finalizar a tiara. Então, observem que eu vou
passar a agulha por dentro dos pontinhos, né, das correntinhas aqui de um lado do trabalho, de forma a esconder também a minha linha. Então, vamos intercalando a lateral, os pontos da lateral, de um lado só, tá, gente? Depois que a gente passa pelo outro. Então, passa por um lado. E aí, quando eu terminar de passar por essa faixa, eu vou puxar a minha linha. Pronto. E agora, tomando cuidado com a gominha, que tem que ficar dentro da peça, uma parte dentro e uma parte fora, eu vou passar do outro lado também. Então, novamente, eu vou passar minha agulha por dentro dos pontinhos nas laterais da faixa. Dessa forma, eu vou prender as duas faixinhas que eu fiz e vou prender também a minha gominha, que é que vai servir para fechar a faixa. Essa gominha é um prendedorzinho de cabelo mesmo, que eu achei uma mais fininha e peguei. Como eu quero que a minha costura fique bem reforçada, eu vou repetir esse processo. Então, eu vou passar a agulha pelas minhas bordas de novo para ficar bem preso, tá, gente? Mas isso é opcional. Então, após pegar todos os pontinhos nas duas faixas, eu vou puxar essa linha também e vou dar nós. Então, observem que eu vou puxar essa linha, então as pontas vão se enrugar, né? Elas vai ficar um pouco menor do que a faixa. Tome cuidado para não deixar de prender a gominha, que a gente precisa da gominha para finalizar a tiara. E agora eu vou dar pequenos nozinhos, né? Eu vou fazer isso nos dois lados, tá, gente? Observem que na hora que você for fechar do outro lado, você também precisa prender a gominha. Então, quando for fazer a outra ponta, você também vai encaixar a outra parte da gominha na outra ponta e costurá-la, costurar ambas as partes, né? Os dois lados da faixa com a gominha presa dentro, que é para fechar o círculo. Bom, após costurado, essa então é a nossa tiara. Observem como os gominhos estão bem distribuídos, tá? Ela tem uma elasticidade devido à gominha que a gente colocou. E esse então foi o nosso trabalho. Olha como é que ela fica delicada. Olhem depois na descrição o comprimento, tá? E a largura dela, que eu vou deixar para vocês terem uma noção. E o texto também da linha, tá? Quanto menorzinha for, mais delicada ela vai ficar. E então esse foi o nosso trabalho, pessoal. Obrigado por assistirem.
Siga minha página no YouTube e até a próxima.